Boa tarde, senhores. Vamos lá então. Nunca aconteceu esse negócio. Você acha que eu ia perder no vôlei? Eu era da Atlética, né? Você imagina o Madeira, né? Com as bermudinhas, perninhas tortas. Você acha que o Madeira jogou vôlei? Bom, respira, vai. Eu escuto isso, Deus do céu. Bom, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho então de penal especial. Vamos começar falando já de crimes contra a vida, crime de homicídio, crime de homicídio, matar alguém. Qual é o momento, não é, da consumação? É a morte. Aí eu te pergunto, qual o conceito de morte adotado no Brasil? Conceito de morte adotado no Brasil é o conceito de morte encefálica, tá? Não é cerebral, não é cardiorrespiratória, na clínica, morte encefálica. Quero falar um pouquinho também das qualificadoras do homicídio. Tá bem, quero lembrar com você, motivo torpe, motivo fútil. Qual é a diferença? Nem sempre muito clara. Motivo torpe é o especialmente repugnante. É aquele que você escuta, faz, nossa, mas matou por isso, né? É um motivo especialmente repugnante. Então, por exemplo, matar o pai para pegar o seguro, matar a mãe para pegar a herança. Sempre brinco, né? Tem um exemplo bom, real, aqui perto de São Paulo. Sujeito matou para comer o coração quente. Aí, ó, então é torpe, é isso, tá bom? Essa é a reação do torpe. É caso real, não é piada não. Mataram o irmão dele, ele foi num bruxo, o bruxo falou que a alma do irmão estava presa na terra e só seria libertada se ele matasse alguém da família do assassino e comesse o coração ainda quente, não é? Ele não teve dúvida, né? Deu lá uma facada num, quando a polícia chegou, ele estava com a cabeça nas entranhas, estava. Bom, meu amigo fez a defesa dele, né? Meu amigo alegou que não foi torpe. Pelo contrário, foi privilegiado por relevante valor moral. Porque ele não matou para comer o coração, ele matou para salvar a alma do irmão. Não colou, foi condenado, qualificado, 7-0 na época, não é? Mas eu me convenci, se eu fosse jurado, eu tinha dado o privilégio. Bom, então, torpe é o especialmente repugnante. E fútil, o que é o motivo fútil? Fútil é um motivo pequeno demais, desproporcional. É aquele que você escuta e pensa, mas matou só por isso matou, né? Matar por uma briga de trânsito, por uma briga de torcida. Seu time não tem mundial, vai lá e mata o cara, tá? Teu time não tem copinha. Mesmo time não tem copinha nem mundial, não é? Vai lá matar o cara, não vai, né? Então, é isso, o motivo fútil é aquele especialmente desproporcional. Hoje, nós temos também, dentre as qualificadoras, um destaque para a qualificadora do feminicídio. Qual que é o grande destaque da qualificadora do feminicídio? O grande destaque dessa qualificadora foi dado agora pelo STJ em razão de sua natureza. Em razão de sua natureza. O que o STJ entendeu? Que o feminicídio tem natureza objetiva, tá bem? Que o feminicídio tem natureza objetiva. Gustavo, eu não entendo o alcance disso. Eu te explico. Só é possível ter um homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo quando a qualificadora for objetiva. Então, enquanto se discutia se o feminicídio tinha ou não tinha a natureza objetiva, a gente não sabia se era possível reconhecer homicídio qualificado privilegiado com o feminicídio. Na medida em que você reconhece que o feminicídio tem, sim, natureza objetiva, você pode combinar o feminicídio
com o privilégio. Então, hoje, pelo entender do STJ, é sim possível homicídio qualificado privilegiado com o feminicídio, porque o feminicídio tem natureza objetiva. Então, quais qualificadores teriam natureza objetiva hoje, de acordo com o STJ? Aquela qualificadora de meios, lembra do homicídio ainda? Veneno, fogo, explosivo, asfixia. Essa qualificadora é objetiva, ela combina com o privilégio. A qualificadora dos modos, traição, emboscada, dissimulação, outro recurso que dificulta a defesa do ofendido, também é uma qualificadora objetiva, combina com o privilégio. E o feminicídio. Você tem essas três qualificadoras, então, hoje, combinando com o privilégio. Tá? Tá. Prossigo. A gente chega no crime de roubo, que tem uma imensa mudança, agora bastante recente. Qual? Gente, falar de roubo é falar de 30% da movimentação carcerária, falar, não é, de mais de 30% dos processos em andamento. Bom, e normalmente o roubo, o sujeito é condenado com duas causas de aumento. A causa de aumento do concurso de pessoas e, mais ainda, a causa de aumento do emprego de arma. Né? Tá. Só que essa causa de aumento, emprego de arma, ela foi retirada e trocada por uma outra. Como que foi? Pegaram o emprego de arma, que aumentava a pena no crime do roubo, e aumentava de 1/3 a metade, tiraram emprego de arma e colocaram emprego de arma de fogo, aumentando em 2/3. Então, sujeito que assalta com arma de fogo, antes teria a pena aumentada de 1/3 a metade. Agora, a pena aumentada em 2/3. Melhorou ou piorou a situação? Piorou. Situação do réu, claro. Piorou ou melhorou a situação? Piorou. Então, só será aplicada para os fatos praticados a partir de sua vigência. Agora, as outras armas, arma branca, arma de arremesso, arma de pressão, faca, garrafa quebrada, taco, pedaço de madeira, tudo isso aumentava a pena do roubo antes, não aumenta mais. Então, é uma lei extremamente ampla e benéfica. Todos aqueles que foram condenados por roubo com emprego de arma estão recebendo diminuição de pena. Ontem mesmo, né, eu trabalho na execução penal, peguei lá, foram 5 ou 6, não é? Roubo, emprego de arma, pedido para afastar a causa de aumento, pedido para afastar a causa de aumento, vai afastar a causa de aumento de todo mundo. Perceba então que pode cair isso dentro do estudo do roubo, para que você saiba que hoje só aumenta a pena o emprego de arma, só aumenta a pena o emprego de arma de fogo, outras armas não aumentam a pena. E lembrar que se é uma mudança benéfica ao réu, ela retroage para todos os casos anteriores. Tá claro? Joia? Joia. Quero lembrar para você, ainda no roubo, do caso das peculiaridades, aliás, do latrocínio. O que é latrocínio? Latrocínio é roubo seguido de morte. Quero que você se lembre que essa morte pode ser dolosa ou culposa, tanto faz. Quer na morte dolosa, quer na morte culposa, temos o roubo seguido de morte, latrocínio. Eu te pergunto, na morte dolosa, então imagine que o sujeito rouba e com grande crueldade manda a vítima ajoelhar e executa, morte dolosa. Eu te pergunto, a competência será de quem? De quem a competência? Juiz singular. Gustavo, mas é morte dolosa, deveria ser do júri. Supremo entendeu que não. Súmula 603 do Supremo. A súmula 603 do Supremo pacificou que o latrocínio será sempre julgado por juiz singular, não pelo júri. Como? Supremo entendeu que é crime contra o patrimônio e não contra a vida, tá bom? Manteve, então, a competência com o juiz singular. Outra,
Quando que se consuma o latrocínio? Já disse que latrocínio é roubo seguido de morte. Então você poderia discutir tentativa e consumação no roubo, tentativa e consumação na morte. Não, você só vai olhar para a morte. Lembra, como que funciona no latrocínio? Morte tentada, latrocínio tentado. Morte consumada, latrocínio consumado. Isso está na súmula 610 do Supremo. Eu vou repetir. Morte consumada, latrocínio consumado. Morte tentada, latrocínio tentado, não importa o roubo. Se o cara conseguiu roubar ou não, não importa. Então, se o sujeito tenta roubar, não consegue, mas mata a vítima, latrocínio consumado. Se ele rouba, consegue roubar, e tenta matar a vítima, latrocínio tentado. Porque o que importa é o resultado, morte. Esquece de olhar para o roubo. Ficou claro? Beleza? Beleza. Avançando um pouquinho, não, ainda no roubo. Consumação do roubo mesmo. Lá, quando eu comecei a trabalhar, lá na década de 90, não é? Época em que eu não joguei vôlei com o Madeira, porque ele não jogava, não é? Acho que ele ficava lá atrás pegando bola, me lembro de alguém parecido, não é? Mas lá na década de 90, para consumar o roubo, precisava ter a posse mansa e tranquila da coisa, tá? Eu lembro, né, de defender um sujeito que ele tinha roubado no centro, 1 hora depois ele estava correndo ali perto da periferia, né, foi pego correndo. Eu ganhei a tentativa, porque se ele estava correndo, porque ele não estava tranquilo, tá bom? Hoje, não cola nem a pau. Hoje, lembra que a consumação do roubo se basta com a detenção da coisa, ainda que por poucos instantes. Deteve a coisa, ainda que por poucos instantes. Pegou a coisa, já consumou o roubo. Agora sim, acabou o roubo. Estupro. Quero te lembrar do estupro o quê? Questão do estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável, menor de 14 anos, vulnerabilidade pela idade, menor de 14 anos. Você tinha muitas teses que tentavam quebrar essa presunção de vulnerabilidade. Então, alguns diziam, olha, mas se a vítima já tem experiência sexual, não é estupro. Outros diziam, não, mas se tem um relacionamento com a vítima, não é estupro. E outros ainda usavam as chamadas, nome bonito, regras de Romeu e Julieta, não é? Por quê? Porque na tragédia de Shakespeare, Romeu teria 18, Julieta teria 13. Tá? Então, pelas regras de Romeu e Julieta, se a diferença de idade é de 5 anos, não deveria ser estupro. Senão, poxa, teria um estupro de vulnerável na obra de Shakespeare. Nenhuma dessas teses comoveu o STJ. O STJ decidiu, pacificou. Menor de 14 é estupro, acabou. Nenhuma dessas teses pode ser ventilada. A presunção é mesmo absoluta de vulnerabilidade. Tá? Quero falar um pouquinho de execução penal. O que eu quero te lembrar de execução penal? Na execução penal, você tem um sistema progressivo de cumprimento de pena. O sujeito vai do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Pergunto, ele pode ir direto do fechado para o aberto? Não. É proibida progressão por salto. Súmula 491 do STJ. Não pode progredir por salto. Mas, para conseguir progredir, tem que cumprir um requisito objetivo, um subjetivo e ter uma estrelinha ainda. Qual que é o requisito objetivo? Tempo de pena. Quanto de pena? Nos crimes comuns, 1/6 da pena. Não importa se é primário ou reincidente. 1/6 da pena. Nos crimes hediondos e equiparados, depende. Se for primário, 2/5. Se for reincidente, 3/5. Joia? Joia.
Bom, então 1/6 nos crimes comuns, 2/5 e 3/5 nos hediondos e equiparados. Quando pratica falta grave, interrompe a contagem. Como assim interrompe a contagem? Imagina que o cara tem 8 anos a cumprir. Ele cumpriu 1 ano, praticou uma falta grave. Ele perde esse ano na contagem da progressão e começa de novo a contar 1/6, 2/5 ou 3/5 a partir da falta. Então lembra que a falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão. Por que eu acho que isso pode cair? Primeiro, porque é importante, já caiu. E segundo, porque você tem 3 súmulas muito parecidas aqui. Uma diz que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão. Essa é a súmula 534 do STJ. Só que, por exemplo, livramento condicional não é progressão. É um benefício, mas não é progressão. A prática de falta grave não interrompe a contagem do prazo do livramento. Então, falta grave interrompe a progressão, não interrompe o livramento. E tem outra súmula ainda, 535, que diz o seguinte: falta grave não interrompe contagem de prazo para indulto e comutação. Então, o que eu quero que você se lembre? Que a prática de falta grave interrompe contagem na progressão, não interrompe no livramento e não interrompe no indulto e na comutação. Tá bom? Perceba que para um examinador numa prova teste, isso é sopa de letrinha, tá bem? Maravilha. Você fica, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo na progressão e no livramento. No livramento e não na progressão. Na progressão e não no livramento. É essa. Tá bom? Beleza? Beleza. E outra, lembra ainda que nos requisitos da progressão, como eu disse, eu tenho aquele requisito objetivo, que é o cumprimento de parcela da pena, acabei de falar dele, um requisito subjetivo. Qual é? É o mérito. O sujeito tem que merecer a progressão. Como é que prova esse mérito? A princípio, um mero atestado do diretor do estabelecimento. Pode fazer exame criminológico? Tem uma outra súmula que diz o quê? Que só pode fazer o tal do exame criminológico, né? Que a defesa não gosta dele. Ontem, peguei uns 20, ontem todos negativos. Ninguém merece progressão. Feito desabafo. Só pode fazer o exame criminológico se o juiz fundamentar a necessidade com base no caso concreto. Então, ontem mesmo, o juiz pegou e falou, olha, é a 4ª vez que ele poderia ter progressão, teve nas 3 anteriores, praticou falta, fugiu, praticou crime nas 3 vezes anteriores. Agora não confio mais, agora eu quero criminológico. Isso é fundamento, isso é motivo. Tá? Tem que fundamentar com base no caso concreto. E eu falei que tinha um requisito estrelinha ainda, além do objetivo, do subjetivo, tinha um estrelinha. O que é o estrelinha? Crime contra a administração pública tem que reparar o dano para progredir. Isso está muito na moda por conta, não é, das operações de mensalão, de lava-jato, de não sei o quê. Né? Se tem alguém que está feliz com tudo isso que está acontecendo, é advogado criminalista. Né? É todo mundo virando advogado criminalista, que é festa, não é? Está tudo dando problema lá. Bom, o que está acontecendo? Os condenados do mensalão não estão conseguindo progredir, porque não conseguem reparar o dano. Dano de 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. Você imagina quando chegar condenado da Lava Jato, né? 1 bilhão, 2 bilhões, né? O pessoal vai ter que descobrir petróleo na papuda, né? Para conseguir reparar o dano e progredir. Mas esse é um problema que a advocacia criminal enfrenta hoje, tem que lembrar. Meu tempo escorreu, eu só quero falar para você do tráfico privilegiado. Lembra que o tráfico pode ser privilegiado, é a principal tese de defesa, se o sujeito é primário com bons antecedentes, se ele não pertence à organização criminosa, não se dedica à atividade criminosa. Tá, o que ele ganha com o privilégio? Que ele ganha uma redução de pena, 1/6 a 2/3, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que não é equiparado ao hediondo.
tráfico de drogas normalmente é crime equiparado ao hediondo. Se tiver o privilégio, não é equiparado ao hediondo. Por que isso cai? Porque era equiparado, tinha súmula falando que era equiparado. E o Supremo foi lá, cassou a equiparação e falou que não é equiparado. Não sendo equiparado, cabe indulto, cabe progressão com um sexto. Então a diferença é, assim, imensa, assustadora. Ponto. Chegou o seu momento, tá? Chegou o seu momento, você vai estar caminhando aí para a prova no domingo. Como que você deve levar a sua cabeça? Como é que você tem que chegar? Como você deve encarar a prova? Então, você não pode encarar a prova como um mero candidato. Isso faz parte da avaliação. A OAB não quer candidatos à advocacia, ela quer advogados, tá bom? Quem chega lá, não sei, eu tenho pegadinha, estou nervoso, não sei o quê. Desculpa, não pode mesmo advogar. Já pensou numa audiência, o juiz vira para você e fala, viu, tem alguma pergunta? Eu não sei, tem pegadinha no processo? Eu estou nervoso. Não dá, tá? Você tem que fazer cara, não é? De sim, estou aqui, estou firme, estou maduro, sereno o suficiente e consigo dar conta. Ai, Gustavo, mas sabe o que é? Eu descobri que eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo, tá? Nem o Madeira, ele acha que sabe. Não sabe, tá? Ninguém sabe tudo. Todo mundo sabe o suficiente. Tenha certeza, não é? E é por isso que a prova da OAB não te exige 100% de acerto. Então, o advogado na audiência tem uma questão que ele não lembra, ele vai ter que usar outro conhecimento para driblar aquela questão e conseguir o êxito para o cliente. É o que tem que fazer, e é o que você vai fazer no dia do exame. Chegou uma questão que parece que não está vindo, não está lembrando, você não vai ficar nervoso, você vai usar o seu conhecimento, que é suficiente para contornar essa questão e conseguir o seu êxito. Essa é a ideia, tá? É a hora de você chegar lá no domingo com a cabeça bem preparada. Você já é advogada, você já é advogado, você está chegando lá só para o pessoal declarar, tem efeito ex-tunc, tá bom? Tá joia? Tem que chegar com essa confiança, você merece. Super obrigado pela atenção, nos vemos na segunda fase. Até lá!